Louvado, bendito é o Senhor, que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Amém? Louvo a Deus por mais esta oportunidade, pastora Cristiane. Me sinto honrada por poder compartilhar daquilo que o Senhor nos tem confiado e trabalhado em nossas vidas. Eu quero começar este momento convidando você a abrir novamente a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 17, que é a base para a reflexão que iniciamos na segunda-feira e continuaremos com este texto. Amém? Não vamos ler na totalidade, mas nós vamos ler somente os últimos dois versículos, onde Jesus vai dizer assim: E respondeu Jesus, o demônio e respondeu Jesus, o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Glória a Deus. E Jesus disse-lhes: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão por meio da oração e do jejum. Louvado seja Deus. Confesso aos irmãos, né, que cheguei um pouco aqui mexida internamente por um fato que acabou de acontecer, que é bem pertinente ao tema que nós estamos tratando. Aqui atrás está a minha segundogênita, não venha toda descabelada, que acordou, né, chorando, desesperada, dizendo: Mamãe, estou com medo. Então, tivemos aí um ataque maligno mesmo, né? O espírito maligno tentando desestruturar e desestabilizar. Sente-se ali para a mamãe agora. Desestabilizar para que não pudéssemos estar aqui. Então, eu vejo a aprovação do Senhor enquanto temos feito, porque quando nós fazemos alguma coisa e o inimigo se levanta, nós podemos ter certeza que no mundo espiritual o inimigo está perdendo território. Então nós devemos continuar nos posicionando em espírito e em verdade para que o poder de Deus, que já está se movimentando no mundo espiritual, venha também se concretizar na vitória no nosso mundo físico. Amém? A minha filha acordou dizendo que teve uma presença de alguém no quarto dela e que este alguém tentou arrastá-la, levou-a para o alto e depois queria conduzi-la ao inferno. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Mães e filhos que oram. Estava na madrugada apresentando a minha casa, as filhas que o Senhor me concedeu, apresentando os meus pais, então estamos no caminho certo. O diabo está tentando, mas ele não tem poder para possuir aquilo que o Senhor nos concedeu por herança. Amém? Louvado seja Deus. O inimigo muitas vezes ele trabalha para nos amedrontar, para tentar nos tirar do foco e do propósito, mas assim está escrito. Está escrito: esta casta de demônios, ela não sai se não for por meio da oração e do jejum. Mas tudo isso precisa preceder a fé, porque a fé foi a primeira observação que Jesus fez aos discípulos, considerando que ele vai falar sobre uma geração perversa, mas nós sabemos que Cristo já nos libertou, então os nossos corações não são mais perversos e nem pervertidos, porque estamos limpos pela palavra. Amém? Desejei trazer este breve testemunho antes de iniciarmos ou retomarmos aqui a nossa reflexão. Nós
Paramos em um ponto onde eu estava falando sobre a oração, porque quando nós falamos sobre o jejum e focamos somente no jejum, nós podemos deixar para trás todas as componentes que validam o jejum que estamos apresentando ao Senhor. Porque o jejum não é uma dieta. A abstenção de alimentos, né, por si só, não é um jejum espiritual. Para ser um jejum espiritual, é necessário ter uma intencionalidade. Quando você diz, eu vou participar do jejum segundo o modelo do jejum de Daniel, você apresentou uma intenção específica? A pastora Cristiane falou, né, que cada semana tem um propósito específico para o jejum, para a oração. Ok, este é o propósito, o direcionamento que o Senhor deu à pastora Cristiane. Mas você está confessando, você está se alinhando a este propósito e declarando que você faz parte deste propósito, que você está com esta aliança espiritual juntamente com a pastora, juntamente com o ministério. É importante nós termos a consciência de que o mundo espiritual é como o mundo jurídico. Para ter legalidade, é preciso ter um contrato. E a aliança no mundo espiritual, ela é verbal e ela se concretiza com atitudes. Atitudes de orar, o jejum de Daniel, né, modelo de Daniel, 21 dias, o que acontece? Nós apresentamos 21 dias, mas nós precisamos diariamente apresentar aquele dia, reafirmar o propósito da abstenção de alimento líquido, sólido, por um determinado tempo, ou de se alimentar com restrições por aquele momento específico, por aquela causa específica. Deus é Deus de detalhes. E o jejum, como quando nós vamos ao médico, o médico diz: fique em jejum porque você precisa fazer um exame de sangue. O propósito do jejum é aquele exame. No mundo espiritual, não funciona diferente. Então, existem aqui comportamentos durante o jejum, e um deles nós falamos que é a santificação pela palavra. Então, examinando as Escrituras, a palavra está em nós quando nós conhecemos. Por exemplo, a palavra está em mim quando eu vou recitar o Salmo 23, está em mim, está gravado. Mas o Salmo 23 recitado, ele não tem o efeito na minha vida se eu não viver o que está escrito naquele salmo. Por quê? Para que o Senhor seja meu pastor, eu tenho que permitir que ele me pastoreie, ok? Então, a submissão, a obediência, o conhecer e o reconhecer a voz do pastor, para entendermos sobre um coração entregue ao Senhor. E então nós falamos sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos e a certeza das coisas que nós esperamos. Como nós trabalhamos a fé, nós entendemos que Deus nos deu uma medida da fé que é dada a toda a humanidade. Mas a fé enquanto dom, a fé enquanto fruto do Espírito, é um músculo que precisa ser exercitado. Isto é quanto falamos na segunda-feira. E hoje nós vamos colocar a nossa atenção sobre a oração e concluir com o jejum. Então, a oração, eu quero pegar com você aqui Mateus, capítulo de número 6, e nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a oração que Jesus nos ensinou. Porque nós oramos o Pai Nosso, podemos fazer esta oração em alguns segundos. Mas Jesus não disse assim, quando orais, recitai. Não, ele disse, quando orais, dizei. E com isto o Senhor está dizendo: eu estou dando para vocês tópicos, chaves, para que vocês, dentro disto, possam desenvolver o vosso relacionamento com o Pai Nosso que está nos céus. Quando Jesus ora Pai Nosso, ele está dizendo assim: é o meu Pai e o vosso Pai.
Então, o Senhor Jesus está abrindo aqui para nós o nosso entendimento para que nós comecemos a nossa oração tratando o nosso relacionamento com Deus. Tem pessoas, e provavelmente aqui em nosso meio, pessoas que vão ouvir, ver esta gravação em um segundo momento, que não conseguem, por mais que tentem, chamar Deus de Pai. Ou ainda que digam que Deus é Pai, dizem com uma superficialidade que não conseguem entender que verdadeiramente existe uma paternidade espiritual sobre a vida dela na dimensão espiritual. Por quê? Talvez por traumas, da infância, talvez por questões pessoais de relacionamento com os pais, não sei, tantas coisas podem ter acontecido, mas está de fato que tem pessoas que têm esta dificuldade de se relacionar com Deus enquanto pai. Nós, a geração, né, com mais idade, nós temos uma criação, alguns até que nos precederam, pessoas que estão com 60, com 70 anos, têm ainda aquela visão do Deus, do Pai, que está sempre com uma vara na mão. Nós praticamente tiramos das mãos do Senhor o cajado, que é o instrumento que traz para perto, que levanta a ovelha, que cuida da ovelha, e nos lembramos muito mais de Deus como sendo aquele que está com a vara, pronto para bater a cada momento que nós não conseguimos executar as suas ordens ou a sua vontade. Mas nós precisamos entender que Jesus está dizendo: se posicione como filho no momento da oração. O primeiro lugar que todo homem, toda mulher ocupou sobre a face da terra é a posição de filho. E é por aí que o nosso relacionamento com Deus deve começar. E é interessante, mães e filhos que oram, pais e filhos que oram, nós vemos que existe aqui, né, uma conexão muito forte, porque é o lugar onde tudo começa. Paternidade e maternidade. E Jesus nos coloca isto muito evidente na nossa oração. Este Pai Nosso nos traz a ideia de quê? De intimidade, de dependência, de segurança, de confiança. E então nós desenvolvemos a nossa oração com Deus Pai. Se nós não conseguimos ter este relacionamento de filha, de filho, nós precisamos buscar ao Senhor. Eu quero sentir que tu és o meu Pai, mas eu consigo vê-lo somente como Deus. Eu tenho medo da punição e nós vamos abrindo o nosso coração. E aquela oração que seria feita superficialmente em algum segundos, ela se torna uma oração de horas que você vai passar prazerosamente na presença do Senhor. Então, nós vamos continuando, e aí vai falando sobre a santificação, santificado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que existe vários tipos de oração. O primeiro ponto que nós tratamos aqui, Pai Nosso que está nos céus, que oração é esta? É uma oração de invocação. É uma oração que nós estamos invocando a presença do Senhor, reconhecendo os atributos dele, vendo quem ele é e nos reconhecendo assim como ele nos criou e nos formou. Quando nós falamos sobre a santificação, esta é uma forma de oração em adoração. Nós estamos vendo que a oração, ela pode começar, ela deve começar com esta invocação, ela passa pela santificação. Pode haver clamor, pode haver intercessão. Então nós precisamos entender que a cada momento que nós caminhamos nesta palavra que Jesus nos ensina a orar, ele está nos dando ferramentas, assim como a psicologia, eu sou terapeuta também. Na terapia, nós temos instrumentos para desenvolver emocionalmente pessoas. Jesus trouxe a oração do Pai Nosso como um instrumento para que nós pudéssemos nos desenvolvermos espiritualmente no relacionamento com Deus. Então, nós precisamos observar que esta palavra não é um mantra. Sabe o Salmo 91, o Salmo 23, que nós amamos ter lá na nossa mesinha de cabeceira, né? No nosso criado mudo? Nós precisamos entender que esta palavra é um instrumento.
através do qual o Espírito Santo vai trabalhar em nós e através de nós. Quando temos esta consciência, a palavra deixa de ser estática e ela começa a ter movimento dentro do nosso intelecto. Por isso que a palavra vai dizer: renovai a vossa mente, ok? A renovação pelo poder da palavra. Então, esta santificação nós vemos que reconhece o que? A santidade de Deus. E o próprio Jesus vai dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós vemos aqui, existe no versículo 2, venha o teu reino, nós vemos uma súplica escatológica, e aqui nós vemos um envolvimento não somente pessoal, mas quando nós falamos venha o teu reino, nós estamos invocando o reinado de Deus. O Senhor pode reinar na minha vida, mas Ele não quer reinar só na minha vida. O reinado de Deus na minha vida é o início. Ele quer reinar na minha casa, no meu lar, na minha família. Ele quer reinar nas minhas propriedades, se eu as tiver, na empresa. Ele quer reinar a cidade. Ele quer governar a nação e é através de pessoas. Talvez você diz, mas eu não sou governador. Eu não estou no meio da política, mas você não sabe. Jacó não sabia que o seu filho seria governador do Egito. Você gera filhos, mas o Senhor tem um propósito para cada filho gerado. Então nós precisamos orar com entendimento, especialmente quando nós falamos sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, aquilo que eles carregaram e aquilo que foi transmitido para nós e aquilo que nós estamos transmitindo aos nossos filhos. Eu falei sobre esta visita espiritual indesiderada que a minha filha Karima teve. E ela relutou, ela disse: Mamãe, eu não quero falar sobre este sonho porque ele é muito feio. E eu disse: Filhinha, fala porque nós vamos orar. A mamãe precisa entender o que está acontecendo e você vai se sentir melhor. Por quê? O inimigo tenta silenciar, mas nós precisamos criar esta abertura para que os nossos filhos falem dos seus sonhos. Porque se eu não orasse, se eu não repreendesse, o diabo ia manter, ia nutrir esta semente de medo e ele ia continuar visitando ela na noite. Então, o Senhor nos deu poder e autoridade, estamos embaixo de uma palavra, estamos em obediência à palavra do Senhor, estamos em oração, estamos em jejum, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós e a nossa casa. Venha o reino do Senhor sobre este lugar. Esta é a autoridade que o Senhor nos dá. Amém? Então, quando nós entendemos sobre a oração, nós vemos que a parte onde nós vemos, seja feita a tua vontade, é uma oração de submissão. Nós precisamos entender que a submissão nos coloca embaixo do governo de Deus, mas acima do governo das trevas. Você consegue entender isto? A submissão nos coloca embaixo do governo de Deus, mas acima do governo das trevas. Isto não significa que ele não vai colocar resistência, mas a nossa resistência deve ser mais forte do que a do adversário das nossas almas. Porque o Senhor disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós vemos ainda que quando nós entregamos ao Senhor aquilo que desejamos, a nossa vontade, nós precisamos entender que ela pode ou não ser realizada. Por quê? O Senhor já está lá no nosso futuro, onde nós queremos ainda chegar. Amém? Nós vemos aqui temos o pão nosso de cada dia. Eu estou correndo um pouquinho para não passar da hora novamente. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor está nos mostrando o quê? Faça a tua petição por provisão. É uma porta de emprego. O que que você precisa? São vestes, é alimento, é provisão para a tua saúde. O Senhor está dizendo, você tem legitimidade. Sabe por quê? Olha lá como que você começou. Você começou falando com o teu pai. O que que um pai amoroso vai negar ao seu filho? Jesus está dizendo assim: reconheça Deus como Senhor, mas se relacione com Ele como filha, como filho. Porque a legitimidade de um filho é diferente da legitimidade de um servo e de um escravo. Qual é a posição que você está se colocando?
O Senhor Jesus, quando ele nos ensina a orar, ele está nos ensinando a nos colocarmos na posição e na condição de sermos conhecidos e reconhecidos como filhos de Deus nos céus e no mundo espiritual. Amém? Então, saiba que, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem provisão do Senhor para a sua vida. As tuas necessidades, as tuas dores, as tuas aflições não são indiferentes ao teu Pai que está nos céus. Nós vamos ver em Romanos 8 que nada nos separa do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade. Então, quando nós falamos Pai nosso que está nos céus, parece que Deus está tão longe, porque os céus é o lugar do seu trono e a terra é os cabelos dos seus pés. Mas entenda que Jesus deixou o seu trono de glória, ele viveu num corpo corruptível para que nós pudéssemos receber um corpo incorruptível. E neste corpo corruptível, dentro deste vaso de barro, existe um tesouro que nos coloca diretamente em conexão com o nosso Deus e Pai e com o nosso Cristo ressurreto que está sentado à destra do Pai. Amém? Nós vamos ver que existe aqui, né? Este assim como nós perdoamos, existem, né? Esta oração de confissão, perdoa-nos os nossos pecados. É uma oração de confissão. E esta confissão, ela é condicionada. Porque o Senhor diz: fazei ao próximo aquilo que você quer que ele faça a você. Você quer receber perdão? Então perdoe. Você quer que as pessoas sejam gratas? Então seja grato. A palavra do Senhor diz que é pela graça e não de graça. Os céus é ganhado a força, força para obedecer à palavra do Senhor, força para nos sujeitarmos a Deus, renunciando os nossos próprios prazeres, ok? Então, quando nós vemos esta dimensão do perdão, é o condicional de Deus. Eu costumo dizer que toda promessa de Deus tem consigo um condicional. Se então. Não existe, se um profeta chegar até você entregando uma mensagem e não tiver um condicional de Deus, esquece, porque não é do Senhor. Nós vamos ver as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós vamos ver que tem ali a Esmirna e temos Filadélfia. Todos nós queremos ser Filadélfia, uma igreja perfeita em tudo e ainda por cima rica. Esmirna é perfeita, mas é pobre. Ninguém quer ser pobre na terra dos viventes. Mas mesmo a estas igrejas, o Senhor colocou um condicional: ser fiel até a morte. Existe um condicional de Deus para que nós possamos viver na totalidade a promessa que ele tem sobre nós. E isto aqui está revelado, está intrínseco à oração que Jesus nos ensinou. No versículo 5, nós vemos que existe aqui esta presença. Não nos deixes cair em tentação, proteção espiritual e busca por auxílio para que estejamos vigilantes. E livra-nos do mal. O que que o Senhor está nos mostrando? Existe um mundo físico e existe um mundo espiritual, o qual nós precisamos estar atentos. Porque muitas vezes nós estamos em oração, em jejum, mas nós não estamos atentos ao que o Senhor está falando conosco no mundo físico. Muitas vezes o Senhor está falando, mas nós estamos tão no sobrenatural que nós não percebemos a forma natural que o Senhor está comunicando conosco, ok? Nós precisamos olhar, né? Porque a nossa fé será aprovada naturalmente. E eu quero aqui já entrar, eu não vou continuar, porque senão vamos passar do horário. Eu já quero entrar aqui na palavra sobre o jejum. Nós já vimos que, né? Reavaliando aqui os pontos, nós precisamos entender como está o nosso interior. Porque o Senhor Jesus condenou: até quando estarei convosco, ó geração perversa? Há perversidade em mim?
Não, glória a Deus, louvado seja Deus por isto. Como está a minha fé? Tenho exercitado este músculo? Louvado seja Deus, está tudo certo. Tenho examinado as Escrituras, tenho feito tudo aquilo que precisa ser feito. A minha oração não é uma oração mecânica, é uma oração de relacionamento. Louvado seja Deus. Tudo isso precisa estar presente dentro da prática do jejum. Se é em 24 horas, nós sabemos que a vida secular demanda tantas coisas, né? Pais com filhos na escola, é o trabalho, é a casa, são tantas coisas. E talvez não temos o tempo que nós gostaríamos para passar na presença do Senhor. Mas de toda forma, este tempo ele pode e deve ser qualitativo, quando ainda assim, querendo, nós não temos a condição de passar um tempo quantitativo na presença do Senhor. Então, eu quero convidar você a anotar aí Isaías 58, onde nós vamos ver apenas alguns poucos versículos, somente para concluirmos esta parte do jejum. O Senhor vai dizer, né, por meio de Isaías, vai começar com esta busca por relacionamento. Você vai ver por este texto que o jejum sem relacionamento, ele é anulado no seu início. Clama a mim em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isto? Por que afligimos as nossas almas, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirtes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. E o Senhor vai continuar falando, e o versículo 6 vai dizer: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Que desfaçais as ataduras do jugo e que deixeis livres os oprimidos? E que despedaces todo o jugo? O condicional do Senhor. Nós voltamos lá na oração do Pai Nosso. O Senhor está nos convidando a uma reflexão. Se durante a nossa prática do jejum nós temos aberto o nosso coração também para a prática da caridade, se nós temos verdadeiramente exercido aquele chamado que Jesus nos convidou para que nós sejamos seus imitadores. O Senhor Jesus disse que nós devemos fazer as obras que ele fez, mas nós olhamos para o poder que Jesus exerceu. Nós olhamos para a notoriedade de Jesus. Mas será que nós temos olhado para a caridade, para o serviço? Ou será que nós temos olhado somente para aquela parte da obra de Jesus que nos torna populares, visíveis, que pode nos trazer algum retorno? O Senhor está falando muito claramente qual é a intenção do teu jejum. Porque se a intenção do nosso jejum é exclusivamente alcançar as mãos do Senhor, como os 10 leprosos, nós podemos estar como aqueles 9, que alcançam a bênção, mas não alcançam a salvação. E o Senhor não se agrada quando nós nos aproximamos dele exclusivamente por interesse naquilo que ele pode fazer. Eu seria hipócrita se eu dissesse que eu oro, jejum, eu busco ao Senhor só porque Ele é Deus, porque não, eu busco porque eu tenho necessidades humanas. Mas ainda que Ele não atenda às minhas necessidades humanas, eu permaneço porque Ele é o meu Pai que está nos céus. O Senhor vai dizer aqui no versículo 13, para concluir esta leitura de Isaías: se desviartes o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado
deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. O Salmo 119 vai dizer: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Ou seja, o Senhor não é fiel a mim, ele é fiel a esta palavra que se cumpre quando a palavra está em mim e eu estou na palavra. Então, o jejum é muito simples falar sobre o jejum, mas é muito difícil fazer, oferecer um jejum agradável a Deus. Eu pergunto, não me responda. Quantas vezes nestes 21 dias em que você está em propósito juntamente com a pastora, ao de fora desse momento do devocional, você tem pego a palavra do Senhor, as sagradas escrituras e tem orado? Tem pessoas que dizem assim: a minha casa é pequena, eu não consigo orar. Na tua casa tem pelo menos um banheiro, onde você pode estar 5 minutos para dobrar o seu joelho e falar com o teu pai que está em secreto. Você pode sentar na tua cama e rasgar o teu coração em espírito diante do Senhor. A tua oração ela não precisa ser verbalizada o tempo todo, porque nós somos instruídos a orar em espírito. Nós vemos que Daniel perseverou por 21 dias. E muitas vezes nós começamos a orar, mas se a resposta não chega, nós abortamos aquele propósito. Mas eu quero convidar você a perseverar, porque quando nós falamos, para concluir, a oração é relacionamento, nós vimos isto. Mas quando Jesus diz que esta casta de demônios não sai se não for por meio da oração e do jejum, eu traduzo isto como Jesus dizendo assim: olha, depois de você buscar a santificação, depois de você exercitar o músculo da fé, você precisa se relacionar com Deus e você precisa mortificar a tua carne. A oração é relacionamento e o jejum é mortificação da minha e da tua carne. É através do jejum que nós entendemos. Eu gosto muito, eu amo café, gente, eu amo café, amo café. Não consigo ficar sem café, não vivo sem café. Só que tem momentos, pastora Cristiane, que eu falo assim: Senhor, então, eu já quebrei muito jejum por não conseguir ficar sem café. E depois de tomar o café, falar, oh, estava em jejum. Porque uma coisa é tomar água durante o jejum, né? Se está muito quente, não faça jejum de tolo também. Especialmente quem tem problemas de saúde, né? Precisa estar atento, precisa fazer com consciência e vigilância, né? Mas eu já quebrei muito jejum por causa do café. E chegou um ponto que eu comecei a falar assim: Senhor, se eu estou em propósito por tantos dias, às vezes eu fico 3 meses no ano sem tomar café, porque estou em propósito, porque eu entendo que existem momentos que o café, um alimento tão simples, tão gostoso, se torna o meu Deus, porque eu não consigo me entregar a Deus, me dedicar a Deus, me separar para Deus por causa do café. Esse é o meu exemplo. Qual é o teu vício? Chocolate, Coca-Cola, não sei. O que é que tomou o lugar de Deus no teu coração? Um filho? O que tem sido levantado dentro de você como altar? Tudo aquilo que ocupa o lugar que nós devemos dedicar somente a Deus em nosso coração se torna um ídolo, não somente as imagens de escultura. Amém? Esta é a palavra que tenho da parte do Senhor para as nossas vidas, que nós possamos jejuar com consciência, sermos constantes na oração, no jejum, sabendo que o jejum mortifica a nossa carne, a oração é relacionamento. Precisamos exercitar a medida da fé que o Senhor nos deu, porque além de ser uma porção que nós recebemos, a fé é também um dom e é fruto do Espírito Santo do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, pastora. Muito obrigada pela oportunidade. Louva a Deus mais uma vez por este espaço
né? Onde nós podemos orar pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Amém. Só.